Shalom, shalom aos irmãos e irmãs. Hoje iniciamos um novo mês, terceiro mês do calendário do Criador, conhecido também como Sivan. Eu quero iniciar essa leitura fazendo uma oração de agradecimento. Obrigada, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, por esse mês de Iyar que passamos. Pai, nós somos gratos porque Tu sempre estás conosco, Tu não tens nos faltado em nada, e a Tua graça e misericórdia, e bondade e amor está sempre nos acompanhando. Obrigada, meu Deus, por tudo, porque a Tua palavra diz: em tudo dai graças, mesmo pelas provações, pelos momentos difíceis que passamos, todas as coisas, diz a Tua palavra, coopera para o bem daqueles que Te amam. Muitas vezes, Pai, a dor, o sofrimento, enebria, traz uma nuvem escura sobre o nosso raciocínio e intensifica as nossas emoções, nos deixa muitas vezes triste. Mas quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, e quando nós compreendemos quem Tu és, o grande Eu Sou, nós aquietamos a nossa alma, nós aquietamos os nossos pensamentos e passamos a confiar em Ti. Então, em nome de todos, eu agradeço, Pai, por esse mês que passou. E clamamos, meu Deus, pela Tua presença sobre as nossas vidas nesse novo mês. O choro, ele pode durar uma noite, diz a Tua palavra, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós cremos, Senhor, confiamos e pedimos, o derramamento do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, este selo, essa proteção. Se com a bênção nos abençoares, Pai, se alargares as nossas fronteiras, seja a Tua presença conosco e nos livre do mal. Amém. Êxodo 19, 6, 1 ao 6. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia, nesse dia primeiro, Rosh Chodesh, entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Este é o terceiro mês da estação da primavera, com uma duração de 30 dias. Sivan. A letra Samer é a letra que fala de aliança, de suporte, de sacerdócio. A letra Yud é a letra que fala de mão, de humildade, de liberação. A letra Vav é a letra que fala de conexão, de homem, de prego. A letra Nun é a letra que fala de liberdade, restituição, abundância e vida. Destas letras da palavra Sivan, nós retiramos a seguinte mensagem, abre aspas: a aliança perpétua, estabelecida através do homem pregado no madeiro, Cristo Jesus, liberará, através do caráter humilde daqueles que se dispõem a servir, uma vida abundante, promessas e bênçãos restituídas, sacerdócio e honra. É no terceiro mês que há a entrega da Torá no Monte Sinai, Êxodo 20.
Levítico 23, 15, 16 e o 21. E para vós contareis desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 Shabats serão completos. Até o dia seguinte ao 7º Shabat contareis 50 dias e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, isto será um estatuto eterno em todas as vossas habitações, por todas as vossas gerações. Comemoramos no 50º dia após primícias a festa de Shavuot. Pentecostes, Shavuot, é a Torá cravada em nossos corações. Salmos 19, 7. A Torá do Senhor, Yud-He Vav-He, Yahua, é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábio o simples. 50 é um número de liberdade, abundância e restituição. A libertação que começa em Pessah culminará 50 dias depois em Shavuot. Não há liberdade verdadeira sem Torá. E a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, é a Torá viva que desceu do céu. Liberdade não é sinônimo de libertinagem. Somos livres em Cristo, porém precisamos seguir um caminho de justiça que nos é dado através da Torá. Então seremos libertos da escravidão do pecado e da morte, para que possamos escolher o jugo suave do único e verdadeiro Messias. No livro de Levíticos, no capítulo 25, recebemos as instruções sobre Iovel, 50 anos da redenção. Iovel é uma completude da obediência do Shabatot da terra, ou seja, do descanso da terra. 7 vezes 7, igual a 49. No ano 50, ao ano da restituição, onde as propriedades voltam aos donos originais, todas as dívidas são perdoadas e os cativeiros são abertos. Nós somos pó da terra. Quando o tempo se completar, voltaremos ao dono original. Quando somos obedientes à aliança, a terra produz abundantemente. Porém, quando somos desobedientes, ela nos resiste e nos cospe para o exílio e escravidão. Nesse mesmo mês acontece o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, justamente na festa de Shavuot, Atos 2, 1 ao 4. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiu e pousaram sobre a cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. A letra correspondente ao terceiro mês é a letra hebraica Zain. A letra Zain é a 7ª letra do alfabeto hebraico, com valor numérico 7, que fala de plenitude, de completude. A letra Zain representa o homem coroado, ou seja, Cristo coroado. Também representa espada, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Portanto, esse é o mês para afiarmos a espada e entrarmos na palavra viva para receber a revelação do Abba. João 1:1. Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A Zain representa também sustento ou alimento, Mateus 4:4. Mas ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Livro relacionado ao mês é o livro de Ruth. Você colhe o que semeia. Como Ruth, esse é o tempo de encontro com Deus, é o tempo de colheita, bênção física. A tribo relacionada nesse terceiro mês é a tribo de Zebulun ou Zevulun.
Zebulun significa dote, fidelidade, a tribo mais importante com relação aos recursos e apoio. Forneceu recursos à tribo de Levi, aos sacerdotes, e à tribo de Issachar, ou Issacar, tribo dos tempos e estações. Deuteronômio 33, 18, 19. E sobre Zebulun disse: Alegra-te, Zebulun, no teu sair, e tu, Issachar, nas tuas tendas. Os povos ao monte Moriá serão congregados, e ali oferecerão sacrifícios de justiça, porque aspirarão uma abundância de bens que vem dos mares e os tesouros escondidos na areia. Zebulun, por ser uma tribo generosa que sustentava aos levitas e aos da tribo de Issacar, sempre foi retribuído com muitas riquezas. Gênesis 30, 20. E Leia disse: Deus deu a mim boa parte. Desta vez meu marido habitará comigo, pois lhe dei 6 filhos, e chamou seu nome Zebulun. Zebulun é o 6º filho de Leia e o 10º de Jacó. O número 6 fala de humanidade, conexão através da letra Vav. O número 10 aponta para humildade, ordem, governo, responsabilidade, mandamentos. Sendo Cristo nossa habitação, onde permanecemos enxertados, conectados, nos tornamos frutíferos em Cristo e através de Cristo. Não teremos nossos frutos consumidos, mas daremos frutos permanentes, pois na humildade reconhecemos que tudo que produzimos é para exaltar e honrar o nome de Yud-He-Vav-He Yahweh. Quando honramos a Deus, ativamos os códigos proféticos de riquezas em nossa vida e descendência. João 15, 3 ao 5, 7 ao 8, 11 e 16. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Também a tribo de Zebulun é uma tribo conhecida por ser guerreira e corajosa. 1 Crônicas 12, 33. De Zebulun, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha, eles não eram de duplo coração. Juízes 5:18. Zebulun e Naftali eram um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. 3 chaves para esse mês através da unção de Zebulun. Viver entre a multidão não é tempo de isolamento, é tempo de unidade e comunhão. Veja, comunhão é igual a comunhão. Servir o ministério, servir aumenta o seu nível de autoridade, habilidade em negociação, sabedoria para fazer negócios financeiros. Gênesis 49, 13. Zebulun habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Zebulun está ligado a riquezas e recolhimento de despojos. Alinhe suas finanças, quite as dívidas, cumpra os princípios da palavra de Deus, inclusive os financeiros, pois este é o termo de multiplicar. Também o segredo de Zebulun é a distribuição de riquezas. Esse é o segredo da prosperidade e abundância. Render graças e a generosidade. Ele não retinha o que possuía, ele repartia, pois na repartição há multiplicação.
Mateus 15, 32, 37. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. A chave de riqueza de Zebulun é honrar a Deus e as pessoas de honra, portanto, honrar produz abundância. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Primiciar é honrar a Deus. Neemias 10, 35 ao 39, que também traríamos as primícias da nossa terra, as primícias de todos os frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Santifique suas finanças no Senhor. Códigos desse mês: honra, obediência, maturidade, falar e cumprir. O mês 3 do calendário do Criador nos faz 3 entregas. Primeira entrega, a provisão física de Deus, é uma colheita do trigo em Shavuot. Provisão da revelação de Deus, entrega da Torá em Shavuot. Provisão do poder de Deus, revestimento do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, em Atos 2. Mês onde entraremos em 3 esferas. Primeira esfera das ofertas, a generosidade que produz abundância. Da identidade, ser bem definido, constante, ter prioridade, ser excelente em caráter. Terceiro, da revelação, sair da condição de escravo e ser amigo de Deus, através da entrega, intimidade, profundidade, não se conectar com o raso. Mês para ser contínuo, não interrompa o que Deus começou a fazer, não saia da promessa. A nossa submissão e obediência nos mune para a próxima estação. Mês para alinharmos o falar com o fazer, ou seja, o nosso caminhar tem que estar de acordo com o que falamos, não apenas falar, mas agir conforme as palavras que pronunciamos. Provérbios 10, 9, aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Mês para refinarmos as emoções, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos movermos nos propósitos de Deus, buscando a Deus de todo o coração. 2 Crônicas 15, 10 ao 15. Assim eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo, do despojo que eles trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor, Deus dos seus pais, de todo o coração, de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com gritos, e com trombetas, e com cornetas. E
todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração. E o buscaram com todo o seu desejo, e ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. Mês do juízo sobre o orgulho e a soberba, Ezequiel 31, 1 ao 3, 5 e 7. No 11º ano do nosso exílio, no primeiro dia do terceiro mês, o Senhor dirigiu-me a palavra e disse: Homem, diz ao rei do Egito e aos seus numerosos súditos o seguinte: quem se pode comparar contigo na tua grandeza? És como um pinheiro ou um cedro do Líbano, com ramos belos e frondosos, uma árvore alta que chega às nuvens. Porque era tão bem regada, aquela árvore cresceu mais do que todas as outras, seus ramos engrossaram e a sua copa cresceu. Que árvore tão bela, alta e frondosa! As raízes eram fundas e chegavam aos regatos subterrâneos. Mês para receber a plenitude da misericórdia, mês para ver claramente. No primeiro mês, Aviv, Nissan, Deus coloca uma janela nos céus. Conecta a sua consciência no segundo mês, o mês de Ar. E no terceiro mês, Sivan, começamos a ver claramente. 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É um mês de organização e renovação, um mês de prosperidade e riquezas. Este mês 3 carrega o código da maturidade, pois só os filhos maduros buscam e vivem a sabedoria de Deus. E isso atingirá todas as áreas da sua vida. Os maduros são generosos e a generosidade, tal qual Zebulun, te prospera no ministério, na visão, na sabedoria e manifesta através de você a graça. O trono de oposição deste mês. Diana, Minerva, Artemis, como age? Atua com ataques na mente, influencia na arte, na ciência, na indústria e alimentação. Opera com Hefesto, violência, deus dos ferreiros, justiça própria. Opera na mentira, na morte, faz esquecer a lei, a Torá do Senhor, faz sair das promessas, faz ser infiel ao Senhor, faz desonrar a Deus, faz desonrar a liderança, faz um embotamento da mente, desprezo pela sabedoria de Deus, sofismas e filosofias, induz a um caráter duplo, procrastinação, falsa generosidade, manipulação para ter o que quer, contaminação dos dons, prender na sabedoria humanista. Cuidado com os ataques na mente, condutas e ações, sempre avalie se as intenções do seu coração não ferem as leis do Eterno, mesmo que as intenções sejam boas. Arma para esse mês, Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Palavras de decreto desse mês, Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Romanos 12, 2, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. O mês de Sivan transforma odres velhos em odres novos. Somente um odre novo suporta revelações de prosperidade e riquezas, que será fruto de integridade e do cumprimento dos princípios de Deus. Shalom, shalom. Canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança. Grupo Libertos por Cristo. Meu nome é Anelise Amaral.